Boa noite, minha amiga, meu amigo. Vamos hoje falar de uma história maravilhosa. É o terceiro capítulo da série da obra escrita por Thalita Pereira, onde ela vem falando para mulheres, dizendo o seguinte: conheça-te a ti mesmo. Então ela fala sobre a identidade da mulher e agora nesse capítulo ela vem falar sobre a singularidade. O que é singularidade? Singularidade é o mesmo que ser peculiar, certo? É o mesmo que ter a sua peculiaridade, é o mesmo que ter algo próprio só de ti, algo específico da sua identidade. No capítulo que vou discorrer hoje, ela começa dividindo em 3 itens, dizendo assim para os seus ouvintes, né? Para os seus seguidores, para aquele que lê essa obra, como eu li e gostei e venho trazendo a minha interpretação. Reconheça que você é amada. Reconheça que você é amado. Reconheça que você não é o que faz. Reconheça a voz correta. Ela então começa discorrendo sobre um personagem bíblico e por trás dessa história há também um ato profético. Eu não vou entrar no conteúdo profundo do ato profético. Eu vou pincelar para você, para extrair o conteúdo que eu desejo. Veja bem, havia então um rei, o primeiro rei de Israel, denominado Saul. Saul, num determinado tempo, ele desobedece os princípios estabelecidos por Deus e seu reinado é rejeitado por Deus. E Deus então dá ordem ao profeta, que também era um juiz na época, e o primeiro profeta do povo de Israel, depois da passagem de Moisés pela terra, Moisés que foi conduzido, que tem toda aquela história, que ele foi criado no palácio, depois ele tirou o próprio povo dele do Egito para conquistar a terra prometida. Então, Samuel também tem uma história linda, e Samuel agora, nesse exato momento, ouve Deus falar e segue todos os princípios. Esses princípios são atos proféticos e tem um conteúdo muito lindo, e eu não vou me prender aqui, mas eu vou só pincelar que a ordem de Deus era que esse profeta fosse até a cidade de Belém. E chegando lá nessa cidade, ele ia procurar um homem denominado Jessé. Jessé então tinha filhos, e era para Deus deu toda a instrução para o profeta chegar lá, oferecer um sacrifício e coisa e tal. E ele vai chegando lá. Ele conversa com Jessé e conta para Jessé que ele tem uma missão dada por Deus. E quando chega durante o momento do ato profético propriamente dito, ele iria ungir um dos filhos de Jessé para que fosse o segundo rei de Israel. E Jessé então começa a mostrar os seus filhos para Samuel. Seus filhos são formosos, são belos, de aparência boa, altos, exuberantes. 7 filhos deles passa diante do profeta. E Deus não dá sinal para o profeta ungir nenhum deles. E o profeta certamente fica intrigado e pergunta para Jessé: tem mais alguém? Né? Porque afinal não é nenhum deles, mas até então ele está silencioso. Se você for pesquisar a história,
você vai conhecer com detalhes. É uma história que vale a pena ler, meditar e refletir. Então, veja bem, quem era o jovem que deveria ser ungido? A história nos revela que seria Davi, que na época ainda era considerado um menino com 17 anos apenas, com uma aparência não tanto popular, porém ele tinha sua singularidade. É aqui a chave do nosso conteúdo. Então, entre mais 7 irmãos com boa aparência, né, o homem escolheria Abinadab, talvez Eliabe e um dos demais. Mas Deus escolhe quem? Um menino que não está presente. Ele não estava presente. E Deus escolhe esse menino com ações tão relevantes, mas longe do público. Seu trabalho, na verdade, era oculto, né? Onde ele estava? Ele estava no meio do campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Entretanto, as suas ações eram ocultas, mas se tornaram, num dado momento, manifestadas em público, quando oportunamente ele conta as suas experiências de bravura e vitória para livrar as ovelhas do ataque de animais selvagens. Por isso sabemos da história desse menino. O que acontece então? O profeta precisava ungir um dos filhos de Jessé, a rei. E aí o pai se lembra que tem um sim, que é o menor da casa, que está lá no campo. Manda chamar. E quando Davi chega, então Deus dá o comando para Samuel que unja, que é aquele, o futuro rei de Israel. E aí todos se sentam à mesa e se servem. Vai observando a história. Aqui eu quero destacar que os sentimentos que esse ser humano, Davi, que posteriormente, no desenvolver de sua história pessoal, os sentimentos que ele tem, se tornar, na verdade, um rei, um grande guerreiro, um grande líder. E ele era um líder nato, ele era um homem ousado, porque ele revela a sua bravura lá no campo. Mas quem sabia? Quem sabia? Ele vivia sozinho lá no campo, como costumamos dizer, lá atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do pai. Mas com bravura, livrou muitas vezes as ovelhas do seu pai das garras de animais ferozes. Mas certamente eu quero conjecturar que os sentimentos de Davi deveriam ser sentimentos fortes, porque ele já era um guerreiro nato, ele tinha bravura em si, né? E nós então devemos buscar ter em nós para que possamos também vencer as intempéries da vida. Quais intempéries? Agressões que se levantam contra nós constantemente, contrariedades de toda a espécie. E isso pode também acontecer em qualquer área de nossas vidas: física, material, espiritual, sentimental, familiar, conjugal, né? Mas eu quero abrir um parêntese aqui. Todo sentimento vem seguido de um pensamento. Se Davi pensasse que ele era o menor da casa, que ele era desprezado, que o lugar dele era lá no campo, longe dos irmãos, longe das novidades da vida, que ele não tinha boa aparência, se ele pensasse apenas nisso, você acredita que ele teria garra suficiente, força, coragem para conduzir aquelas ovelhas e protegê-las? Não, certamente não. E o parêntese que eu quero abrir é esse: que o pensamento desse menino naquele momento que foi escolhido por Deus para se tornar então o sucessor do rei de Israel, que na ocasião era Saul, ficou declarado que ao cuidar com amor das ovelhas do seu pai, ele manifestava pensamento positivo. Ao defender com todas as suas forças as ovelhas do seu pai,
ele tinha pensamento positivo. Ao manifestar a sua coragem por meio da sua força, quando ele diz que livrou de um leão, livrou as ovelhas de um urso, livrou de animais, ele manifesta. E eu quero, ele certamente dizia, eu quero protegê-las. Por quê? Com pensamento positivo. Com pensamento de que eu consigo, eu posso, eu mereço vencer estas feras para que nenhuma das ovelhas de meu pai sejam feridas. Veja bem, não é preciso fazer uma viagem na antiguidade, ir buscar dados e conhecimentos profundos para que essas informações venham ser confirmadas. Por quê? Porque os registros sagrados, alguns dados da história da Idade Média, né? Até da Idade Moderna e contemporâneos nossos, mostra que pessoas determinadas, ousadas, com coragem, pessoas que reconhecem o seu valor, elas têm inerente em sua personalidade, né, como a desse menino, a força, a garra, a determinação para vencer. E é isso que foi visto nele, porque quando Deus diz para o profeta ir lá, apenas ir, e num ato profético ele escolheria ungindo o rei de Israel, ele ungiria e faria a escolha do rei de Israel. Veja bem, havia o olhar de Deus sobre esse menino, havia os cuidados de Deus sobre esse menino. E aqui eu quero fazer uma pausa e fazer uma pergunta reflexiva a você. O que é mais fácil? Desenvolver bons pensamentos e diariamente se alimentar deles para manter sentimentos com níveis altos, como na resistência, na perseverança, na paciência, no amor. Porque esses sentimentos, ou melhor, porque esses pensamentos de coragem, de determinação, de ousadia, só podem nos conduzir a esses sentimentos. Ou alimentar-se do negativismo, manter-se na zona de conforto e deixar as coisas ao Deus dará. Eu vim aqui para te dizer que Deus já nos deu tudo. Ele não dará nada do que eu e você pode e deve fazer. Afinal, com o seu jeito peculiar de seu ser, eu quero lhe propor que saia da zona de conforto. Vai para cima. Não importa que você está sozinho, que ninguém reconhece o seu esforço. Eu quero te dizer que há sempre alguém olhando o que você faz. Há sempre alguém te observando. Há sempre alguém para se conectar a você e te levar a lugares mais altos e mais promissor. Desde que tudo que você fizer, você faça com amor, faça com alegria, faça com coragem, faça com determinismo, faça com ousadia. Sabe, porque Davi, com a experiência que ele tinha no campo, ele apenas trouxe agora para aquele momento a sua ousadia, a sua garra. E é por isso que ele é escolhido para ser rei, porque ele se torna um grande líder, um grande guerreiro. É bem verdade que a sua história é um pouco complicada, mas ele vence todas, porque os momentos que ele não venceu, teve uma explicação, teve uma justificativa. Há outros personagens os quais nos servem de modelos, não apenas Davi.
a outros por terem saído do anonimato depois de tentar 1, 2, 3, diversas vezes. E até que um dia o que eles sonhavam, projetavam, se concretizou. Nós estamos falando de um personagem bíblico, mas temos muitas pessoas que fizeram histórias com o propósito de alcançar o pódio. Então, com esse breve e não muito revelado ato histórico, registro histórico, mas que a grande maioria sabe porque filmes já passaram e movimentos, né, acontecem constantemente de pessoas que escrevem a história, que fazem a história, e são inúmeras se nós formos fazer uma lista de nomes. Eu quero trazer como reflexão para mim e para você algumas perguntas baseadas nessa experiência que esse menino tinha um olhar exclusivo de alguém, o olhar de Deus. E depois ele passa a ser amado pelo povo, ele passa a ser respeitado. Ele sai então do anonimato em virtude do que ele fazia no oculto. É o que nós fazemos no oculto que Deus traz e revela em público. Presta bem atenção nisso. Então eu quero te fazer uma proposta. Pergunte para você mesmo, se é que você ainda não sabe, qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto para o próximo ano? Qual é o seu desejo de realização? Responda para você. Depois de observar e responder para você qual é o seu sonho, qual é o seu projeto, responda também se ele é palpável, se ele é mensurável. E se ele é, como podem ser divididas as metas para que você possa conquistar? Porque um sonho, um projeto tem que sair do papel, mas tem que ser dividido em metas, e essas metas devem ser cumpridas passo a passo, para que você não caia na procrastinação, no desvelo de esquecer, de deixar de lado, de se auto-sabotar. E eu quero também lhe propor que observe qual é a sua escala de valores. Observe todas as áreas da sua vida e responda para você qual é a escala de valores que você tem para com a sua vida e que nota você daria para ela hoje. E o que é mais importante dessa escala? Qual é a área mais importante para você? Qual é a área que você precisa alavancar para compreender que você tem valor? Mesmo fazendo as coisas no anonimato, mesmo no oculto, você tem um grande valor. Sim, é necessário você responder. Há um segredo que eu quero compartilhar com você, que não é tão segredo assim. Mas eu quero lhe revelar que sem essa revelação você não caminha. Ao contrário, você patina na vida. Você fica como se você tivesse uma trava, uma amarra. Talvez você esteja esperando o reconhecimento de alguém. Então eu lhe digo, não espere. Não espere. Você precisa saber, e esse é o segredo, que você é muito amada, que você é muito amado. Aí talvez você diga, é porque você não conhece a minha história. Sabe? Ninguém nos conhece tão bem quanto Deus. Ele nos aprova e nos aceita. Esse conteúdo e a minha interpretação
desse terceiro capítulo da obra de Thalita Pereira, eu trago uma interpretação hoje não tão voltada para a PNL, para a lei da atração. Eu trago a minha interpretação voltada mais para o espiritual. E é por isso que eu quero dizer para você, com experiências próprias e com a experiência desse personagem bíblico, que Deus te ama incondicionalmente. Não espere que o ser humano lhe transmita esse sentimento de amor sem algum interesse. Sempre há um interesse. Claro que todos nós temos algum tipo de amor à nossa vida, à nossa volta. Mas, meu amigo, minha amiga, o amor genuíno, sem interesse, nós encontramos no grande amor de Deus. Esse amor de Deus é um sentimento que deve estar conosco 24 horas por dia. É o amor que nos blinda, sabe contra o quê? Contra tudo e todos que queiram nos contrariar. É o amor que tudo sofre, que tudo suporta. É o amor que não tem soberba. É o amor que não cobra nada. Você está me entendendo? Se você ler a história do reconhecimento do menino Davi, quando é ungido a rei de Israel, você verá então que o pai passa diante dos olhos do profeta os 7 irmãos dele, como eu já falei, e não se lembra dele. Mas, eu volto a dizer, o profeta, por ouvir a voz de Deus, perguntou se não havia mais ninguém. E ele perguntou por quê? Ele perguntou porque Deus disse para ele: pergunta, não tem mais nenhum? São só esses? Não tem mais nenhum filho? É só esse? Aí Jessé, o pai de Davi, se lembra e diz que está no campo, distante da casa, um outro filho. Aí então mandou chamá-lo para começar o processo de honra. Talvez você esteja longe de ser lembrado por todos os seus feitos, pelas entregas de 1000 cuidados, de investimentos que você fez na sua família, num relacionamento, em algo que você realizou. Eu não sei o que exatamente. Mas hoje, com essa reflexão, eu vou te dizer: não desista, continue com sua singularidade, com sua peculiaridade, com seu modo ímpar de fazer as coisas. Porém, reconheça que você é amado, que você é amada sim. Você não é um acidente de vida. Você está aqui nessa terra com um propósito. Talvez você esteja dizendo: eu não sou amada, eu não sou amado, porque eu faço tantas coisas ruins que não consigo nem enumerar, fora as que já fiz. Eu hoje venho te dizer que ainda assim, Deus pode odiar o que você fez e mesmo assim te amar intensamente. Hoje, essa reflexão tem um teor mais espiritual, pois eu vim te dizer que você não está sozinha, você não está sozinho com seus sonhos, com seus pensamentos. Há um ser superior no universo, no cosmo, no céu. Como você compreende, da forma como você queira interpretar, que está te observando. A vida tem suas idas e vindas. Em algum momento ela é como uma roda gigante, ela sobe, ela desce, né? Mas em todo esse tempo é possível tirar lições.
e aprender com esses momentos que descemos e que subimos, que descemos e que subimos. A vida, pensar nela é pensar numa arte. E por falar em arte, existem inúmeras descrições de arte na vida. Eu vou te dizer apenas algumas. A arte da prudência para se viver bem. A arte da vigilância para se proteger. A arte da resiliência para compreender os momentos que passamos. A arte do altruísmo para se colocar no lugar do outro. Quando olhamos para a vida como uma bela obra de arte, nós vemos que ela é para ser admirada. E quando eu admiro a vida, eu vejo então o colorido que ela tem. Vejo seus detalhes, seus encantos. E o autor da vida nos fez com muitos detalhes e colocou tudo dentro de nós. Eu gosto muito de observar com muita frequência uma fala do Dr. Augusto Cury, quando ele fala sobre um fenômeno que há em nosso cérebro, denominado RAM. O RAM, ele faz o registro automático da memória. Registro automático da memória. E em milésimos de segundo, ele registra cenas e pensamentos que nos ocorrem. E por assim dizer, nós então precisamos estar atentos a tudo o que registramos conscientemente, porque há o que registramos inconscientemente, pois se é em milésimos de segundo, muitas das vezes nem há tempo de você interceptar determinados pensamentos. Porém, aqueles que registramos conscientemente, temos que vigiar, cuidar, ser prudente. Por quê? Porque o resultado desse pensamento será um fruto desse registro. E é notório, então, que a vida venha dar mais do mesmo. É o que você pensa que você sente. É o que você sente que você pratica. É o que você pratica que são as ações. E estas ações, se vierem a ser de formas repetitivas, vão se tornar um hábito. Hábitos esses que vão formatar teu caráter, vão descrever quem é você. E poderá estar descrevendo-lhe, rotulando-lhe de alguma forma. Então, eis a necessidade de termos a consciência viva de que nossa vida tem que fluir, nossa vida deve fluir, mesmo que você tenha um entendimento limitado sobre as coisas. É importante que eu e você faça 3 coisas: reconhecer, receber e aceitar o amor de Deus. O amor de Deus por nós. Não há ninguém que nos ame tanto quanto Ele. Talvez isso venha soar meio estranho. E o que eu vou lhe falar para finalizar esta minha reflexão e esse texto com a minha interpretação. O segundo mandamento do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, é amar o próximo como a ti mesmo. Nos enganamos quando dizemos que amamos alguém sem nos amarmos o suficiente. Porém, se você se ama de verdade, comece a prestar mais atenção em você. Você é a pessoa mais importante nesse momento. Não que você deva se tornar egoísta.
mesquinha, desejar tudo só para você porque você se ama. Não é isso. Observe que na arte da prudência, o moral desta arte é você ser prudente e ter equilíbrio. Mas por que eu digo em observar que se você se ama de fato e de verdade? Porque quando eu me amo de verdade, eu aceitei o amor de Deus. E é só quem aceita o amor de Deus que compreende que precisa se amar para ser grato a Ele, para ouvi-lo, para ter ouvido sensível à voz dele, ouvido seletivo, para não ficar à mercê de multidões de vozes, mas a voz de Deus que diz que você é importante, que você pode, você consegue, você merece, você tem que fazer acontecer. Você tem que focar no positivo e ir para cima com sua peculiaridade. Eu sou diferente de todo mundo. Maravilha que você é diferente. Somos singular. Cada um tem sua singularidade. Pois bem, as pessoas, por se amarem, hoje as pessoas, por não se amarem, umas que se amam demais e outras por não se amarem e não acreditar que são amadas, por tão pouca coisa, perdem o prazer de viver. Tiram a vida do outro por poucas coisas, por tão pouco. E o pior, isso quando não intentam contra a sua própria vida. Então eu vim aqui te dizer, por favor, reflita e receba essa palavra com carinho. Veja que você é importante e se ame, se valorize. Se valorize. O que você faz é importante para você, é isso que importa. Se quem está à sua volta não te valoriza o suficiente, se para ela não é importante, não faz sentido. Deixe de lado. É importante para você. Faz com amor, faz com dedicação, que a sua vida estará em fluxo abundante. Você vai atrair para você os resultados daquilo que você está investindo. A sua semente, ela vai produzir. Isso é certeza. Tá bom? Pois bem, na próxima semana eu vou continuar nesse terceiro capítulo porque ele é dividido em 3 partes. Eu falei apenas de reconhecer e receber e aceitar que você é amada, que você é amado. Nós somos amados. Nós somos amados por um Deus. Nós somos amados por um Pai que cuida de forma especial por seus filhos. Recentemente me perguntaram, se Deus ama tanto assim o homem, a mulher, a humanidade, por que tantas crianças sofrem abuso? Por que tantas crianças perecem? Por que há tanta miséria? Eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia Sagrada e hoje a ciência também, mais do que nunca, explica muitas coisas. Explica muitas coisas. Existem, dentro do ponto de vista espiritual, a explicação das maldições que alcançam gerações e gerações. Existe a rebeldia do homem, existe o poder da palavra, existe a mentalidade fixa que atrai. Nós temos o poder de atrair o mal que nós pensamos. Por isso que eu disse que hoje o meu conteúdo não teria PNL, Programação Neurolinguística, e nem Lei da Atração. Hoje eu vim te dizer, receba, aceite e acredite que Deus te ama, que você
dará um grande salto e fará as coisas acontecer. E tudo que acontecer dentro de você, você vai expandir. Tua vida tornar-se-á uma vida em fluxo. E é o que você doar que você vai receber. Porque a vida dá mais do mesmo. Eu vou encerrando por aqui essa palavra e volto na próxima semana com o 3º capítulo, mais um 2º episódio desse mesmo conteúdo que fala da nossa singularidade. Olha, um beijo no meu coração. Fiz com muito carinho esse conteúdo para você. Beijo, fique com Deus, hoje e sempre.